que ninguém te fala sobre protetor com cor, manchas e luz visível. Será que esse negócio de protetor com cor funciona mesmo? Quem precisa usar? Será que é todo mundo? Será que você está usando da forma certa? Seja muito bem-vinda ao canal da Escola da Pele. Eu sou a doutora Gabilei, sou médica fundadora aqui da Escola da Pele. Nós somos hoje a maior escola de cuidados com a pele da América Latina. A gente forma hoje as maiores especialistas skincare do Brasil. E por aqui, a partir de agora, vai ter vídeo novo nesse canal toda semana. Então se inscreve agora para você não perder nenhum conteúdo. Gabi, quem que precisa usar um protetor com cor? Será que é todo mundo? Qual que é a diferença do protetor com cor e o sem cor? Quem deveria usar? Como usar? E os erros que você ou seu cliente podem estar cometendo e por isso que as manchas estão piorando ou não estão melhorando. Primeiro de tudo, o que é o protetor com cor? É simplesmente para ser como se fosse uma base? Não, não é exatamente isso. Protetor com cor não é uma maquiagem. Protetor com cor é um protetor, ou seja, ele tem que ter, segundo a Anvisa, tanto a fotoproteção contra a radiação UVA quanto em relação à radiação UVB, mas ele também tem o óxido de ferro, que é justamente o que gera a pigmentação, o que dá esse pigmento de base muitas vezes, e não é uma base. Ele tem também o filtro químico ou o filtro físico. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer um outro vídeo falando mais sobre isso, os protetores químicos e físicos. Mas esse é justamente o X da questão. Esse pigmento óxido de ferro vai proporcionar a esse protetor também a proteção contra a luz visível. Sim, além de proteger contra UVA e UVB, algumas pessoas precisam também se proteger da luz visível. Gabi, e todo mundo precisaria se proteger contra essa tal luz visível? Vou explicar também o que é luz visível, mas nem todo mundo precisaria se proteger dessa luz visível. Quem que precisaria? Principalmente quem tem algo chamado melasma, quem tem tendência à hiperpigmentação, ou seja, aquela pessoa que qualquer coisinha, nasceu uma espinhazinha, aquilo ali já mancha. Fototipos, em geral, 3 e 4, aquela pessoa mais morena, é geralmente quem piora a mancha com a luz visível. Antigamente, inclusive, se pensava que a luz visível vinha principalmente desses dispositivos eletrônicos, como celular, computador, a luz da lâmpada de casa. Mas estudos mais recentes mostram justamente que o que mais piora a questão das manchas para essas pessoas com esse fototipo, por exemplo, é a luz visível vinda também da radiação solar, ou seja, o sol continua sendo o maior inimigo das manchas, não é exatamente a luz do celular ou do computador. Essa luz visível desses dispositivos é muito pequenininha, muito inferior à luz solar, de você, por exemplo, andar todo dia por aí no sol sem o protetor solar, na ida e vinda do trabalho, pegando aquele sol, até mesmo do carro, por exemplo, ou se você trabalhar aí em frente a uma janela próxima, se tiver entrando luz solar, se tiver muito claro, se tiver com um ambiente de alta luminosidade solar, sim, você está sofrendo o efeito da luz visível. Por isso, é interessante sim você usar o protetor com cor. E a gente vai entender também se você poderia usar um pigmento ou uma base, um corretivo. Será que dá na mesma? Na real, tem muitas questões para a gente avaliar aqui, muitas possibilidades. E primeiro eu quero falar quem não precisaria necessariamente de usar um protetor com cor. Se você é uma pessoa de fototipo mais baixo, peles muito clarinhas, que não tem tendência a manchar, você não precisaria usar necessariamente o protetor com cor ou uma base. Você poderia usar apenas o protetor sem cor, que estaria de bom tamanho. Além disso, se você fica ali no ambiente sem luz solar, sem luminosidade direta da luz solar, também não precisaria. Aqueles ambientes mais fechados, aquela luz
só de trabalho, se você fica longe da janela, não precisaria também usar o protetor com cor ou pigmento necessariamente. É claro que não faria mal usar, pode usar se quiser, mas não precisaria. Mas Gabi, então deixa eu ver se eu entendi. Eu posso usar então só o protetor com cor ou eu precisaria então usar os dois? A grande questão do protetor solar, não só com cor, mas também sem cor, é usar na quantidade certa, que é 2 mg por centímetro quadrado de pele. Essa quantidade é complexa de ser medida. Muitos falam, né, da colher ali de café ou dos 2, 3 dedos de medida, mas vai variar muito, tanto o tamanho da face, não só da face, né, mas das áreas que vão ficar expostas, você deveria passar o protetor, mas também depende do protetor, vai ter protetor que vai ser mais fluido. Então, o que eu sugiro? Fazer 2 a 3 camadas uniformes desse protetor, sem deixar nenhuma partezinha de lado. Fez uma camadinha, né? Tem que ter uma paciência, mas vale a pena. Agora, qual que é a questão do protetor com cor? O protetor sem cor dá geralmente tranquilamente para você fazer 2 a 3 camadas. Agora, você já tentou fazer 2 a 3 camadas de protetor com cor? Geralmente fica aquele reboco, aquela pele pesada, fica aquela argamassa, geralmente não é muito confortável. Então, o que eu sugiro, geralmente, principalmente se você vai andar aí ao longo do dia com exposição solar direta, faz 2 camadas do protetor sem cor e uma camada do protetor com cor, ou se for aquele protetor mais grossinho, uma camada do sem cor, uma camada do com cor, tá ótimo. Agora, importante, principalmente para quem tem manchas e melasma, o ideal é essa mancha ficar bem coberta. Então, não só você passa uniformemente o protetor com cor, mas também, se ficar a mancha mais aparente, se for aquele protetor mais translúcido, vale a pena fazer mais uma camada em cima da mancha, ou então passar um corretivo, uma base em cima da mancha, para essa mancha ficar bem coberta. Isso vai ser importante para proteger essa mancha da luz visível. Afinal, é esse pigmento, esse óxido de ferro que vai proteger essa mancha. E uma das formas da gente verificar que essa mancha está bem coberta é justamente não ver essa mancha ficar invisível, você cobrir bem essa mancha. Gabi, quais são os erros mais comuns que podem estar piorando o melasma? Às vezes o melasma não está melhorando, às vezes está piorando e você não sabe o que é. Muitas vezes você vai usar outro produto, acha que a culpa é do tratamento em si, mas não necessariamente. Então, é importante verificar se você ou sua cliente está usando ali não só o protetor sem cor, mas também o com cor na quantidade certa. E claro que tem outras questões que vão afetar uma mancha de melasma, por exemplo, como a inflamação, como calor. Isso é um papo para outro vídeo que, se vocês quiserem, eu posso fazer também, esses fatores que impactam no melasma. Mas outra coisa que pode estar acontecendo é a questão da reaplicação. Então, se você está sob exposição direta, você está reaplicando também. No caso das férias, né? Você e a sua cliente foram à praia, né? É importante você não só fazer uso do protetor sem cor, com cor, ficar debaixo da barraca, usar camisa, usar tudo que for possível, porque qualquer solzinho vai piorar melasma. Mas não é só quando tá sol que precisa usar protetor. Precisa usar todo dia, principalmente se você tá mais exposta aí a essa radiação solar no seu dia a dia. Gabi, então deixa eu ver se eu entendi. Eu preciso usar só de dia, né? Não precisaria usar à noite, correto? Correto. Há pouco tempo atrás, a gente orientava também usar um pigmento, um corretivo, uma base, também à noite. Por quê? Porque a gente achava que o celular, a luz ali das lâmpadas, do computador, também impactavam nessa questão da mancha, porque elas emitiriam também essa luz visível. Mas a gente viu que é muito mínimo comparado à radiação solar no dia a dia. Então, a orientação com a evidência científica que a gente tem hoje é que não precisaria usar à noite. Gabi, eu precisaria usar dentro de casa? Precisaria de dia, principalmente se você estivesse em frente à janela, mesmo com a janela fechada. Se você tem melasma, eu recomendo sim você usar. Agora, se a janela estiver aberta, aí
todo mundo deveria usar, porque aí a gente tem também as radiações UVA, UVB, impactando aí não só na questão das manchas, mas na questão também do câncer de pele, do envelhecimento. Então a recomendação é de fato para todo mundo usar. Quem não tem tendência a manchas não precisaria usar o protetor com cor necessariamente. E Gabi, eu poderia usar uma base ou corretivo no lugar do protetor com cor? Poderia, desde que você fizesse as camadas ali do protetor sem cor antes. Agora, base com FPS, maquiagem, não é a mesma coisa do protetor com cor, tá bom? Justamente porque essa base, mesmo que ela tenha o FPS, pode ser que ela não tenha proteção contra a UVA. Então, se ela não é chamada de protetor com cor, muito possivelmente tem algo que não tem aí na composição dessa base para que ela seja um protetor. Então, caso você vá usar a maquiagem, tenha certeza que você fez as camadas aí do protetor sem cor antes, tá bom? Ah, mas a base com cor também protege a pele, Gabi? Protegeria sim da luz visível, porque ela também tem o pigmento, né? O corretivo também protegeria da luz visível, mas não necessariamente protegeria da radiação UVA e UVB. A base que tem FPS, né, por exemplo, até protegeria da radiação UVB, mas não necessariamente da UVA, que é a radiação que também piora mancha e também pode ser que piore, que desperdice aí o seu colágeno, que é o que a gente quer para não envelhecer tão rápido. Então, o protetor é super importante por todas essas questões. Eu sei que essa questão é super complexa e protetor solar é um mundo, a gente precisa, de fato, individualizar essa orientação, entendendo da rotina da cliente, entendendo do fototipo, da pele, do estilo de vida, entendendo qual que é o melhor protetor para essa cliente. Eu sei que isso é um mundo de conhecimento, tem protetor químico, físico, tem radiação UVA, UVB, tem a luz visível, tem o calor, tem um monte de coisas que vão impactar aí no resultado da cliente. É por isso que a gente tem dentro da Escola da Pele formações para você aprofundar nesse assunto de forma bem organizada, sabendo direitinho, passo a passo, em quais situações você faz isso, você orienta isso, com todos os protetores de acordo com o tipo de pele da cliente, inclusive dependendo aí se ela tem pele negra, se ela tem pele mais clara, se ela tem pele oleosa, se ela tem pele seca. Então, não tem uma resposta universal. A gente precisa avaliar e individualizar sempre. Inclusive, se você quiser saber mais sobre as nossas formações, sobre a formação de especialista em skincare, focos, vão ter informações aqui na legenda desse vídeo para você, inclusive, conseguir falar com o nosso time para avaliar aí o seu momento, porque é a partir desse conhecimento aprofundado que a gente consegue não só ter muito resultado na própria pele, mas também gerar muito resultado para os nossos clientes. Então, recapitulando, protetor com cor é importante sim, mas não é necessário, não é obrigatório para todo mundo. É interessante sim, principalmente para quem tem manchas, para quem tem melasma, que precisa aumentar inclusive essa fotoproteção. A quantidade importa e muito, e a forma de aplicação, esse passo a passo aqui que eu falei, de cobrir a mancha, faz toda a diferença no resultado também. E isso é justamente o que ninguém te conta sobre protetor com cor, sobre manchas e sobre luz visível, mas eu te conto. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa aqui suas sugestões, suas perguntas, que quem sabe a gente traz um novo vídeo falando sobre isso. Por mais que seja um assunto complexo, assiste de novo, anota, me conta aqui se você entendeu e eu te vejo no próximo vídeo. Se inscreve aqui porque aqui tem vídeo toda semana para vocês. Um beijo!